A paz do Senhor, querido adolescente. Desejo que vocês estejam bem, seus familiares também. E hoje vamos iniciar o terceiro trimestre de 2020, uma revista aí com edição especial, com um tema muito bacana: o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Nessa era de pandemia, a gente está muito em casa, né? Então a gente está muito exposto, consumindo muita mídia digital, muita TV, muita música, muita rede social, né? Eu até coloquei algumas imagens aí dos meios de comunicação do qual nós somos bombardeados o tempo todo. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, a TV e a internet de um modo geral. A lição de hoje é a lição de número 1, influência dos meios de comunicação, e eu trago aí para vocês um conceito de influência, né, que é você sofrer, exercer uma ação psicológica, né, viver ou causar uma modificação física ou intelectual, você ser induzido, você se inspirar. De forma ruim é você ser manipulado, ser controlado. De forma boa é você se inspirar, ser motivado por alguém ou por alguma ação, né? Então, como a gente está muito nesse meio digital, a gente está muito envolvido com os meios de comunicação, ainda mais nessa era de influencers, tem muita gente aí tentando fazer as nossas cabeças, né? Se for uma boa influência, sigamos. Se não for, se afaste. O texto para meditação está em Provérbios 22 e versículo 3, que vocês meditem aí ao longo da semana. Fala assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quando alguém te desafia, dizendo que você pode, que você consegue, que você tem direito, toma cuidado. De fato a gente pode, de fato a gente tem direito, de fato a gente consegue, mas nos convém? Tem necessidade, né? Agrada a Deus? Então, diante de qualquer situação, a gente possa lembrar desse texto, né? Porque no final, quem vai pagar as consequências, quem vai sofrer as consequências de uma atitude ou de uma ação, de uma palavra falada, seremos nós, tá? Então, busque a direção de Deus e fuja do mal. Pra gente compreender como acontece a comunicação, a gente precisa compreender a comunicação. Então, a comunicação é um processo que envolve a troca de informação entre dois ou mais interlocutores. E tem que existir meios de comunicação. E eu pergunto para vocês, quais os meios de comunicação utilizados ao longo dos séculos? A gente sempre se comunicou, né? A comunicação sempre foi uma forma que a gente encontrou, que o ser humano encontrou como meio de sobrevivência, seja ele físico, emocional ou intelectual. Eu trouxe para vocês aqui algumas formas de comunicação, os períodos antigos, né, os registros rupestres aí feitos em paredes, né, pelos povos antigos, para caça, para aviso, para demarcação de território, enfim, para contar os dias, eram feitos dessa forma. Vieram as cartas traziam mensagens dos reis, dos poderosos, aproximavam as pessoas, trazia comunicado para a sociedade, para a comunidade de um modo geral. Depois de muito tempo, passou a existir os jornais, já com muita evolução, né? Os jornais, as revistas, os livros também entraram aí para ampliar os meios de comunicação, trazendo histórias, contos, fábulas. O rádio é muito antigo, o rádio é da década de 20. O rádio tem
nossa, uns 90 anos aqui no Brasil, muito tempo. É utilizado muito ainda, até hoje, né? A televisão também, como eu falei no começo, a gente tem ficado bastante tempo em frente à TV, seja por canal aberto, canal fechado, YouTube, sei lá, né? Tantas outras plataformas que existem, mas a TV acaba nos prendendo muito, jornal, quem gosta novela, séries, Netflix. Então a TV também existe há muito tempo, computador e a internet, né? A internet é muito nova, é muito recente. Ela é novinha, ela tem a minha idade. A internet ela surgiu aqui no Brasil em 88. Deve ter em torno de 50 anos, mas aqui no Brasil tem 32 anos. Então é um meio de comunicação muito novo. Só que ela surgiu em 88. Só que ela só ficou acessível mesmo para todo mundo agora. Tipo, muito recente, né? Que todo mundo tem internet no celular, no computador em casa, na televisão. Agora tem Wi-Fi para você expandir aí quem vai acessar, quem não vai, os lugares públicos que também tem. Mas tudo isso é muito agora, dessa era de vocês aí, muito recente, né? Aí eu trouxe para vocês algumas diferenças do início da criação até o século XX e do século XX até hoje, né? Então, da criação até o início do século XX existia a ausência ou escassez dos meios de comunicação. Não tinha comunicação, ou era muito escasso. Havia muita lentidão na velocidade das informações. Os meios de transportes eram lentos. Era feito por animal e por embarcação. Imagina, cruzar países, estados, por meio de charrete, carroça, cavalo. Os acessos eram muito difíceis, né? Não tinha estradas asfaltadas, não existia carro, avião, helicóptero. Tem uma informação importante aí, uma informação da Europa ao Brasil demorava cerca de 4 meses. Vinha por meio de um mensageiro ou por meio de carta, né? Então demorava muito, diferente do início do século XX, que já começou a ter muita rapidez na velocidade das informações, porque criaram-se meios modernos de comunicação, como o telégrafo, que não é do meu tempo, nem do tempo de vocês, telefone, rádio, TV e hoje é a internet. Né? Os meios de transporte se tornaram muito mais rápidos, os carros motorizados, aviões, helicópteros. O acesso a tudo ficou muito fácil com a construção de rodovias asfaltadas e a internet facilita muito. Qualquer fato que ocorre em qualquer parte do mundo pode ser visto assim em tempo real. Todo mundo consegue acompanhar aí por conta das mídias, né? Por conta de TV, por conta de internet. E hoje mais fácil ainda porque não está preso em casa, que era na televisão. Hoje você tem na mão, né? Então é tudo muito fácil. E trazendo para o nosso mundo, né, a Bíblia, antes da Bíblia ser oficializada como meio de comunicação entre Deus e ser reconhecido como um livro sagrado, o próprio Deus se comunicou com o seu povo. A gente tem diversas referências na Bíblia que traz essa comunicação de Deus com o homem. Uma delas, e a primeira, a mais importante, que está lá em Gênesis 1:26, eu vou ler para vocês. E disse Deus. Se Deus disse, Deus falou, Deus se comunicou, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem conforme a imagem de Deus. Então, se ele nos fez semelhante a ele, e ele já falava, né? Então, desde o início da humanidade, o ser humano fala. Diferente do que alguns livros de história fala dos primatas, que depois que descobriram a fala, não, tá? Tem outro relato também, onde Deus se comunicava com Adão e Eva, tá em Gênesis 3:8, que eu vou ler aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão a sua mulher, e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse,
Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ó a comunicação. E tem outros relatos também, a Torre de Babel também tem uma participação muito importante, porque foi onde teve a disseminação das línguas, né? Deus fez a confusão das línguas e através disso surgiu as tribos, as nações, e é como é hoje, né? Cada nação tem seu dialeto, tem sua língua, seu meio de comunicação, e também tem outras diversas formas de comunicação que a gente consegue encontrar na Bíblia. Os meios atuais de comunicação têm interferido muito na família, né? Porque hoje o jovem, o adolescente, o adulto também, né? Todo mundo de uma forma geral fica muito preso nos meios de comunicação, na televisão, na internet. E isso tem interferido muito na educação, tem interferido muito na interação do indivíduo em todos os meios de relacionamento. E um deles é na família. Atualmente, os princípios morais e éticos que regem a sociedade estão sendo modificados muito por conta desses meios de comunicação. E a família vem perdendo aí um papel importante como agente educador. Vou ler para vocês em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, que fala assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, quantas vezes a gente se depara diante de comunicações de influenciadores, da mídia, de propaganda, né, propaganda enganosa, de publicidade enganosa, maldosa, que influencia, que interfere na nossa comunhão com a nossa família, na nossa comunhão com Deus. Então é preciso que a gente faça um filtro com discernimento, né, de Deus, para a gente saber, compreender o que é válido, o que serve para mim como cristão, estar exposto nesses meios de comunicação e o que eu devo deixar de seguir, literalmente, né, já que a gente vive tanto nas redes sociais. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Diante desse versículo, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, a gente precisa aprender a se blindar, né? Como que eu faço isso? Orando, vigiando, buscando discernimento com Deus, ouvindo, compreendendo a palavra de Deus, sendo instruído, né, pelo meu pastor, pelo meu coordenador, pelo meu professor, pelos meus pais, porque senão a gente passa a ser, como eu falei lá no começo, a gente passa a ser manipulado, a gente passa a ser controlado por uma força espiritual do mal. São daquelas pessoas que não servem a Deus e são usados pelo inimigo para destruir as nossas vidas através das mídias, através dos meios de comunicação. Em Efésios 6 e 10 fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Todas as coisas que nos afastam de Deus, que está exposto nas mídias, nas redes sociais, televisão, seja qual for o meio de comunicação, é cilado do diabo para nos tirar da presença de Deus. É cilado do diabo para destruir a nossa vida cristã, a nossa carreira, a nossa caminhada cristã. Então, se blinde, ore mais, busque mais a Deus, seja vigilante, busque a palavra de Deus, leia mais para que você venha se revestir de toda a armadura, para que possa estar firme diante dessas ciladas que o diabo prepara para nós. Cuidado com as coisas que nos separam de Deus. Rede social é uma maravilha para isso, né? Só que em 1 Tessalonicenses 5:21, examinem tudo, fiquem com o que é bom. Estar nas redes sociais é do diabo? Não. Eu posso ter minhas redes sociais,
eu posso ter as minhas contas nas redes sociais, só que cabe a mim examinar o que é bom e o que é ruim, o que agrada ou não a Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A gente deve adotar um padrão divino. A gente deve estabelecer, a gente deve estabelecer a palavra de Deus como o único meio de orientação seguro para as nossas vidas. Esse progresso rápido dos meios de comunicação, essa evolução rápida, trouxe uma dinâmica assim, nas relações humanas, né? Chega a interferir muito no nosso modo de pensar, de agir e de se comportar uns com os outros. É por isso que a gente deve estabelecer a palavra de Deus como o único meio de orientação seguro para as nossas vidas. E a gente só vai saber como praticar isso, como estabelecer a palavra de Deus, se a gente estiver na igreja, se a gente estiver em comunhão com o nosso irmão, se a gente estiver participando da escola dominical, se a gente buscar a orientação do pastor, do nosso coordenador, do professor, em oração a Deus. Buscar a orientação de pessoas que realmente têm um padrão divino, de pessoas que são realmente lavadas pelo sangue de Jesus, né, que tem um padrão de Deus. Aí a gente consegue edificar a nossa vida, a gente vai ter sabedoria suficiente para discernir o que agrada ou não a Deus, né? Eu vou conseguir enxergar tudo, viver neste mundo, estar no meio desses meios de comunicações que existe, mas saber diferenciar, saber me envolver, ser influenciado ou não, né? A gente vê no YouTube, Instagram, essas outras redes que tem, o quanto que tem crescido o número de influencers digital. Todo mundo quer ser influenciador, né? Mas eu como cristão, eu devo seguir a todos? Eu devo adotar o comportamento que aquela pessoa me induz a ter, né? Que o maior influenciador das nossas vidas seja Cristo, né? Que Deus nos conceda misericórdia todos os dias para que a gente possa continuar a nossa caminhada como cristão, agradando a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Tenha uma semana excelente. Tá faltando semana ali. Que você, quando for acessar suas redes sociais, quando você estiver exposto aí diante dos meios de comunicação, você pergunte para Deus, você ore, você faça um filtro para saber se o que está ali te influenciando ou tentando te influenciar agrada a Deus. Amém? Um abraço e fiquem com Deus.